Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. Entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, com as notícias que marcaram o final de semana, o feriadão, para quem fez feriadão, né? E também o início desta semana. Um acidente terrível nós tivemos na Cidade Baixa, na tarde desta segunda-feira, que levou ao pronto-socorro 3 pessoas, uma em estado muito grave, que teria ficado embaixo de um caminhão, e no início da noite de hoje ela não resistiu e faleceu. Uma senhora de 67 anos que foi atropelada por um caminhão. Caminhão esse que desgovernou, pegou postes, pegou árvores, pegou um carro e era dirigido, era conduzido por um auxiliar, não era nem um motorista da empresa de mudanças, era um caminhão de uma empresa de mudanças, um homem completamente alcoolizado, no grau máximo de álcool. Isso aconteceu na primeira hora da tarde, à noite ainda continua tudo bloqueado, com perícia da polícia, enfim. Tereza Collor, a bela Tereza Collor, depois de muitos anos, volta aos holofotes, principalmente de Brasília. Ela é pré-candidata a deputada federal pelo PSDB de São Paulo. E no seu texto ela prega a renovação. Instalados os bloqueadores de celulares na penitenciária de Canoas. Começa agora o período de adaptação, para ver se vai incomodar os moradores, se não vai, como é que isto vai ficar. Então, por etapas, está sendo mais guarnecida a penitenciária de Canoas. Mas antes de passar a palavra para os meus colegas, eu quero dizer aos senhores da tristeza de muitos de nós, principalmente dos radialistas, dos economistas, das pessoas que faziam dele uma grande fonte de conhecimento e de orientação. Faleceu neste último sábado o Antônio Carlos Baldi, aos 87 anos. Aqui eu tive o privilégio, nós tivemos o privilégio de compartilhar estúdio, uma época até ele queria participar do programa, enfim, e nos deixou neste sábado o Baldi. O Baldi que já estava afastado do nosso meio, já fazia um bom tempo que ele estava afastado do nosso meio, porque estava doente, mas nesses últimos dias se agravou o problema dele e ele faleceu no hospital vitimado por uma pneumonia. Tu trabalhaste com ele, né, Vitorino? Sim. O Baldi, durante algum tempo, esteve comigo na Rádio Pampa, participando do meu programa. E tudo que eu sei de mercado de capitais, mercado acionário, eu devo ao Baldi. Ele perdia um bom tempo depois do programa, conversando comigo, até o estacionamento a gente ia, ele me explicando, me dando aulas de como funciona o mercado acionário, como funcionam as opções, o que são, como é que é o fechamento, como é que é a realização de ações, enfim. Me dava uma verdadeira aula a cada participação dele, não apenas ao microfone, mas fora do microfone. Ele me ensinou tudo que eu sei de mercado de capitais e o pouco que eu aprendi de economia, eu aprendi com o amigo Antônio Carlos Baldi. E um homem com conhecimento incrível, mas também uma pessoa muito querida. Com um bom humor fantástico, todo mundo adorava. Eu não cheguei a trabalhar com ele, mas quando eu comecei na TV Pampa em 2008, ele participava do Guerrilheiros da Notícia com o Flávio Alcaraz Gomes e ele sempre chegava na TV muito carismático, muito querido, trazendo balinhas para todo mundo. Ele é economista, radialista, e o Baldi tinha uma coisa assim, ele era completamente diferente daquilo que ele mostrava na TV ou mostrava no rádio. Ele era um gentleman, ele era um homem extremamente elegante. O mal-humorado mais divertido da televisão. O mal-humorado mais divertido. O Chicão também quer fazer uma Eu queria falar, dar uma homenagem, dedicar o meu espaço hoje aqui a Baldi, por 3 motivos. Eu trabalhei com o Baldi 3 anos no Pampa Boa Noite do Paulo Sérgio Pinto.
E na bancada, o Baldi é um cara, como o Vitorino falou, de uma extrema elegância, chique, fino, um cara... E além disso, ele era meu ídolo de infância também, porque na década de 70, quando eu subi a Dr. Flores na Rua da Praia, todo mundo parava numa empresa de investimento que era dirigida pelo Baldi, Bonamigo e Vidal. Os caras que inventaram o mercado financeiro no Rio Grande do Sul. Esses caras, se existe hoje uma bolsa de valores legal no Rio Grande do Sul, ou um mercado financeiro, ou os caras da XP, tem tanto sucesso em Rio, São Paulo... É verdade, né? A origem... A inspiração vieram de Baldi, Bonamigo e Vidal, os primeiros corretores financeiros do Rio Grande do Sul. E trabalhando com o Baldi, eu quero ser Baldi amanhã, porque o Baldi morreu com uma idade legal, ele saiu desse mundo lúcido, boa pinta, um cara assim, extremamente humorístico, sabe? Parecia um britânico no seu humor. Baldi, só quero que Deus acolha bem a Baldi e viva Baldi. Gostei de ficar contigo. Chicão, acho que ele já é uma referência para ti, porque o Baldi também tinha como característica não ter papas na língua, né? Ele falava aquilo que ele pensava, né? Então ele tinha, né? Ele tinha a sua posição e assim ele se manifestava. Eu acho que ele era bem enfático. Também tive o privilégio de dividir a bancada algumas vezes com o Baldi e ele era único. E tu sabe? Maravilhoso. Cara, que uma vez... Essa tristeza, né? Mas as pessoas, elas realmente um dia se vão e quantas já se foram aqui nessa bancada que nos deixam tanta saudade. Certamente. Flávio Alcaraz Gomes, Clóvis Duarte e Antônio Carlos Baldi estão esperando por nós. E o JK está esperando por nós. Eu não vou demorar. Calma aí. Mas o nosso professor, me fugiu o nome dele, o nosso professor de Direito, que fazia parte dessa Aroni, Ricardo Aroni. O professor Ricardo Aroni também, uma figura maravilhosa. Morreu cedo, infelizmente. Morreu muito cedo. Eu quero ser Baldi amanhã, e o Baldi é legal. Uma vez o Paulo César fez tá até na internet, vocês podem ver, Chicão versus Baldi. Um duelo de cultura, de papapá, muito legal. Eu aprendi muito com ele. Baldi vai estar sempre na minha mente. Olha, eu lembro de uma história do Antônio Carlos Baldi há 6 anos atrás, quando o seu Eike Batista apareceu como o homem mais rico do Brasil, queria ser um dos homens mais ricos do mundo, e o Baldi disse em alto e bom som ao microfone da Pampa: quem está dizendo isso não sabe nada de mercado financeiro. O dinheiro desse cidadão não tem nenhum lastro. É dinheiro virtual, não tem papel, não tem lastro. Isso aqui vai subir com a velocidade que vai cair. Antônio Carlos Baldi. E ele estava vivo para ver isso, né? Nunca vou esquecer de você com essa previsão que você fez. Papai do Céu está recebendo você de braços abertos. Sem dúvida alguma. Mas eu falei rapidamente, mas nós tivemos um acidente hoje, no início da tarde, ali na Cidade Baixa, que deixou muitos estragos, enfim, de materiais, né? E um caminhão que era dirigido, porque a pessoa pegou emprestado do motorista, ele era auxiliar na mudança, era um caminhão de mudança. E acabou deixando feridas 3 pessoas. A pessoa que saiu em piores situações, porque ela ficou embaixo do caminhão, embaixo do carro, os bombeiros tiveram que tirá-la do lugar, foi a senhora Maria Aparecida Correia Barbosa, de 67 anos. As outras 2 pessoas que estão feridas, uma tem 42 anos e a outra tem 43 anos. E a gente até então não tinha muitas notícias. O que se sabe é que até à noite a perícia estava lá, porque foi uma coisa muito complicada. Magda, a pessoa tentou fugir do local. Esse rapaz não tinha carteira de motorista. Exatamente. Ele era o auxiliar do caminhão. Sim. Rapaz não, um cidadão de 44 anos. Que quis fugir. Quis fugir, não tinha carteira de motorista e estava bêbado. O exame de teor etílico dele deu 1,65. Para você ter uma ideia, os médicos, os especialistas indicam entre 1,8 e 2,2 coma alcoólica. Exatamente, fiquei impressionado. Como é que ele estava dirigindo? Ele estava conseguindo. Ele estava, o que nós podemos dizer, estava num porrão. Não, e ele estava de caminhão, com um caminhão na mão. Olha o tamanho da arma. Um caminhão no centro. Ele estava dirigindo caminhão na área urbana da capital. Que é legal, já. Com um porrão. Ele estava de porre. 1,65 é um porre. Ele disse que falhou o freio, mas é óbvio que não. Ele que não controlou, sabe? Gente, 1,60, dependendo são 4 carros que foram danificados. Os médicos dizem entre 1,8 e 2,2, dependendo do organismo, é como alcoólico. É como alcoólico.
Ele estava com 1,65. Dirigindo um carro que ele não tinha carteira, um caminhão, em plena segunda-feira, início da tarde, cheio não tinha nada. gente. Mas foram as pessoas, ele pegou essas pessoas na calçada. Sabe o que me deixa Não se demora as pessoas dos carros. Agora, ele tentou fugir, não conseguiu. Foi pego na mesma hora, fizeram um exame, já está comprovado que realmente ele estava alcoolizado. Agora, até quando ele fica na cadeia? Carla, eu quero fazer uma perguntinha para você. Ele não vai perder a carteira. Ele não tem, né? Vai perder o que não tem. Vamos avançar? Quer apostar que esse cidadão daqui, no máximo 2, 3 meses, está solto? Pois é. Se é que ficou tudo isso, né? Porque nem se é que vai ficar aí. E, no entanto, um cidadão de bem que comer uma salada com muito vinagre e que parar numa balada segura e der diferente de zero, ele perde a carteira de motorista por 1 ano. Tu sabes que ontem... Paga 3 mil de multa e mais não sei o quê. Mas... Ontem, olha que leis idiotas que nós temos. Um ônibus que saiu de Garopaba e veio para Porto Alegre, em Osório, na BR-101. A polícia parou da operação de rotina e tal. O motorista desceu, assoprou o tal do bafômetro e deu um pouco, 0,09. E ele disse, não, mas eu não consumi álcool nenhum, foi da noite passada, então, foi do dia passado que realmente eu bebi e tal. Claro, ele não continuou, seguiu viagem nem nada, as pessoas que estavam no ônibus disseram que não viram nada demais, que ele dirigiu com calma e tudo mais, mas ele não pôde continuar dirigindo. Agora, até que ponto se pode ter isso no sangue, depois de tanto tempo também consumindo bebida? Mas pode ser também, olha só, pode ser salada. Pode ser uma salada com muito vinagre. Tem gente que diz, não, mas não fica. Fica sim. O vinagre é álcool. Fica, dá diferente de zero. E a lei é bem clara, diferente de zero, está feita encrenca. Licor pode ser. Claro, bombom de licor. Bombom de licor. Outra coisa também que pode trazer problemas é tratamento de gengivite. Não sabia. Os antissépticos para tratamento de gengivite. Não é o tratamento, é o que tu usa. Tem álcool, né? Tem álcool. Você pode arrumar encrenca simplesmente porque escovou os dentes na hora errada e usou, etc. Hoje em dia já vem a lei brasileira é idiota. Tal qual é o mecanismo punitivo brasileiro. O que esse motorista do ônibus tinha que ter feito? Esse cidadão tinha que pegar pela Polícia Rodoviária Federal, está aqui, só na frente do juiz. O juiz vai decidir. O juiz vai conversar com ele. O que o senhor comeu? O que o senhor tomou? O que o senhor fez? O que o senhor faz? O juiz vai fica 48 horas, 72 horas, dependendo da quantidade de álcool esse cidadão que fez isso hoje, ele já foi à presença do juiz? Claro que não. Foi preso, está na delegacia, depois o juiz... Amanhã o juiz vai ver. Aliás, nem sabe que está preso, né? Aquele cara que deu a Magda, o do Audi, aquele que desceu lá na 24 de outubro. Aquele que saiu da boate? Está na rua ainda. Tem horas que está? Muito tempo. Dirigindo. Chicão, aquele sujeito que matou do Camaro, aquele que matou lá em Santa Catarina. Não, esse está solto também. Está tudo solto. Está tudo solto. Estão dirigindo sem carteira, não dá nada. Agora, uma coisa boa, maravilhosa que nos aconteceu no meio de tudo isso foi o presente que nós ganhamos da dona Maria Doroteia Franco e família. Ela mandou para todos nós, dizendo nosso abraço carinhoso e uma feliz Páscoa. Cada um de nós ganhou, que os outros já guardaram, da Jéssica está aqui, tá? Se a Páscoa é também reflexão, tá aí, ela diz que sugere e recomenda a leitura de um excelente livro, que é do Osho. Eu acho que é A Semente de Mostarda. Eu vou procurar aqui para mostrar para vocês. Dona Maria Doroteia Franco, a senhora fez a nossa vida mais feliz. Eu não ganhei absolutamente nada de Páscoa. Esse é o primeiro e único presente que eu ganhei. Foi a senhora que me deu. Muito obrigada. Magda, eu também não ganhei. Então, eu ganhei. Esse aqui é o primeiro. Eu me dei um. A gente ganhou aqui da Pampa. O meu era menor. Ganhou da Pampa. Eu ganhei esse e um bombom do pai Paulinho. Tu já comeu o meu era menor. Por que o delas é maior que o meu? Porque tu comeste presente. O seu olho é maior, esse é o problema. Eu também quero falar sobre outra coisa bem boa que está vindo para Porto Alegre, que é a primeira edição de um festival internacional de dança. O que acontece com os nossos bailarinos, tanto de balé clássico como de dança contemporânea? Muitos deles precisam ir para a Alemanha, para Nova York, para conseguir, de repente, uma bolsa numa companhia. E muitos, Chicão, não têm dinheiro nem condições disso. Então, a Vera Bublitz e a Carla Bublitz, em especial a Carla, estão trazendo
fazendo esse primeiro festival internacional de dança, que vai acontecer, sabe onde? No Teatro São Pedro. Ai, que bom. Olha que bárbaro. E assim, gente, não é coisa pouca, é internacional mesmo. Vem diretores de grandes companhias de Nova York, vem de Firenze, vem de vários lugares do mundo e pode também tem novas exatamente, para as pessoas conseguirem mostrar. Isso é legal. E esses diretores, eles estão atrás de talentos. Claro, então, esses meninos e essas meninas podem ganhar bolsas e tudo mais. Vem a Ana Botafogo. Então, assim, vai ser um festival. Chego a ficar toda arrepiada, porque eu que vivi na dança sei o quanto que é importante e quanto incentivo, porque aqui a gente não tem. Qual é o festival internacional que nós temos aqui? Inclusive, eu ia deixar tu concluires a tua fala para te dizer o seguinte: se nós temos alguma coisa aqui, se nós aparecemos de alguma forma aqui e fora, nós devemos muito essa escola da Vera Bublitz, porque ela foi incansável, ela não esmoreceu. A Carla, que é a filha dela, fez uma formação no exterior, voltou para cá para trabalhar. Então, assim, ó, a dança deve muito a Vera Bublitz e o seu espaço, e a sua filha, enfim, as pessoas envolvidas, porque realmente elas são muito dedicadas. Muito dedicadas. Muito bem relacionadas. Eu recomendo às pessoas que não conhecem a conhecer essa manifestação de arte. Eu era absolutamente analfabeto em relação à dança. E a convite de uma amiga, uma vez no Rio de Janeiro, fui assistir um espetáculo da Débora Coker, o Grupo Corpo. Gente, fiquei chocado. É maravilhoso, lindo. É maravilhoso. Que espetáculo lindo. A gente vê como o corpo humano ganha forma, como a dança ganha formas geométricas, que são imperceptíveis no cotidiano, muitas vezes. Você assiste um espetáculo desse com uma iluminação. Isso é aberto ao público? Pois é, para concluir aqui, ó, inscrições até o dia 13 de maio. Tem muita gente que nos assiste no interior do estado. Também fica o convite para as pessoas, para as companhias, para as escolas do interior. É de 6 a 10 de junho acontece o festival e as inscrições até 13 de maio. Pode entrar no site feedpoa.com.br, feedpoa.com.br. E o feed, o D é sem o I do lado, é FIDPoa.com.br. É Festival Internacional de Dança. Exatamente. Festival Internacional de Dança. E eu lembro também de um outro espetáculo que eu assisti de dança irlandesa, folk irlandesa, Mike Donovan. Que é um grupo de sapateados. Nossa, acho lindo. Sapateado, eu acho lindo. É Dance of the World, do Mike Donovan, que é um dos maiores sapateadores da Irlanda, que é o berço do sapateado. Eu não sabia disso. É o berço do sapateado da Irlanda. E eles dançam aquelas músicas folk que lembram muito as florestas irlandesas, florestas inglesas, com flautas, com violinos, enfim. Que espetáculo lindo. Dança na mais pura essência. Um negócio maravilhoso. Eu tenho profunda admiração por quem dança. Eu não conhecia e passei a conhecer dança assistindo grandes espetáculos. São espetaculares. Olha, mesmo que você não possa ir, assista pela TV. E olha, o Teatro São Pedro vai ser pequeno para tudo isso. Mas não tinha outro lugar melhor. Tem mais bonito que esse não teríamos. E assim, Marne Barcelos está em férias, senhoras e senhores. Antes que vocês perguntem, Marne Barcelos está em férias, retorna ao programa na outra terça-feira. Merecidas, né? Tá precisando muito. Ele tá precisando de um mês, mas vai conseguir só uma semana. Eu acho que ele foi para Brasília entregar o abaixo-assinado lá para o STF. Ele foi visto num bordel em Ribeira. Sim, estava lá ele. Tu acha que ele fez uma subsidiária internacional do negócio dele? Não, ele foi buscar insumos. O Marne Batalha. Não, e disse que no final da noite convidaram ele, uma moça lá convidou ele para subir no queijão. Ele dançou no queijão. Não consigo imaginar o Marne. Mas o cabelo dele não soltou um fio. Não, fiozinho. E outra com o Chicão não só dançou, como fez passos com a menina, bateu bundinha e tudo, aquele negócio assim. Vamos cuidar o gabarito do salão. Marne Barcelos perdido na noite de Ribeira. O Marne tem muita escola nisso. Ele teve no Rio nos anos 80, que foi o berço da Porno Chanchada. Carlos Mosser, amigo dele, Davi Cardoso, é o maior ídolo dele. Os caras só de pôr no chanchado. Será que o Marne fez algum filme desse peladão? Eu acho que ele fez com outro nome e a gente não viu. Vamos descobrir. Eu vou botar meus ratos. Figurante. Eu vou botar meus ratos atrás para ver se aparece o Marne peladão nesses filmes. As porno chanchadas. Mas na época de porno chanchado não ficava pelado. O homem não ficava pelado. Não, essas danças não. Mas o Marne essa chinelagem de agora. Essa chinelagem de agora. Era uma coisa chique. Davi Cardoso transava com as mulheres peladas, né? Na época, o Davi Cardoso, a porno chanchado.
namorada era. Não, mas aí era filme, era coisa assim. Nós estamos falando de dança de coisa. Não, mas o Mário Barcelos, nesses filmezinhos, eu acho que fez ponta. Não, você é muito... Tu tá sacaneando, Mário. Fez. Eu vou descobrir. Eu acho que a Carmen até queria convidar ele, me parece, para ser pai de uma das meninas. Né? Quem? A Carmen. Mas ela queria gravar na minha casa um filme lá com as mulheres. Eu digo, não, de repente alguém tá vendo. Tá na casa do cara. Pega mal, né? Ah, pega sim. Um amigo meu namorava uma guria, estava apaixonado, mas só para dar um drops. E um dia, uma reunião de amigos lá num apartamento na Bela Vista, não vou citar o nome, porque o cara é conhecido. Vai dar um número e o nome. E aí, vamos assistir um filme aqui, pornô, aqui, para papai em São Paulo. Apareceu o namorado do cara. Bah, que chato. Imagina só a tua namorada ali. Viu? Bem feito pra ele, porque ele tava sacaneando a namorada dele. Bem feito pra ele. Já que nós estamos no ladrão que rouba de ladrão tem 100 anos de perdão. Já que nós estamos no momento baixaria... Não, descobrimos uma coisa. O golpe do baú, para não dar o braguetaço bolivariano. Tem o bolivariano. Sabe o que é? A miséria chegou tanta, a crise, que um cara que ganha 5 mil, tem um carro 2012 e um apartamento quitado ali na Navegante, São João, Floresta, as mulheres estão disputando a tapa. Antes não, era uma casa em Atlântida. Braguetaço bolivariano. Uma mansão. Maravilhoso. Braguetaço chinelo. Bolivariano. Um bom partido. O critério caiu. Ele tem um carro 2012, um AP quitado e passa. Tá bom, tá ótimo. Manda aí, ganha 5 pau por mês. Tá ótimo. Maravilha. Tem o JK, tem o JK e Tramandaí. A mãe faz questão que a filha abraça um cara dessa. Claro, é bem na vida, né? Tu acabou de dizer, tem casa, tem carro, tem emprego, ganha 5 mil. É a crise. Tu não enche as duas mãos com gente com esse perfil. De tão ruim que tá o negócio. Tá ruim. Braguetaço bolivariano, né? Braguetaço bolivariano. Jéssica, vê se tu dá um pouco de categoria para esse programa. Vamos falar de assunto sério, falando em categoria, vou falar do terremoto que foi sentido hoje em Passo Fundo, né? É mesmo. Um terremoto que veio lá da Bolívia com a escala de 6,8. Foram evacuados alguns prédios em Passo Fundo, em outros lugares, Santa Catarina, São Paulo, Brasília, também foi sentido. Que medo, hein? Eu vi uma explicação hoje de um geólogo que não sei o que, as terminais das placas tectônicas, extensões longarinas das placas tectônicas combinado com o diabo que carregue, que carregaram pelo tamanho do Badene. Não, a pessoa não pode. Se tu não entendeu, tu não pode reproduzir. Sim, mas eu reproduzir... Não, se tu não entendeu, tu não pode reproduzir. O pior que a informação, pior que a falta de informação, pior... Que a informação incompleta é a falta de informação. Então, deixa o que eu entendi. Eu sei que está uma coisa com placa tectônica. A informação é errada. Imagina Não, mas não é errada, ela é incompleta. Que ele não deveria falar, porque não sabe, né? Ele não deveria. Mas ele tem que falar. Ele já atropelou. Ele tem que falar. Ele já atropelou. Aliás, que dá o tirasse é comentário da Jéssica. Tem que dar Ela estava falando, menina. Não, mas eu falei, eu queria que ele comentasse, mas eu fico imaginando os 30 segundos, diz que depoimentos dizem que foram 30 segundos. Imagina esses 30 segundos, o pavor que não deve ter sido esse terremoto. Eu já ia... Sacudiu tudo. Eu ia... Tinha um velhinho fazendo pipi. Adorei que sacudiu Brasília. Adorei que sacudiu Brasília. Tá precisando. Não, acho que não chegou lá. Chegou lá. Santa Catarina, aqui no Rio Grande do Sul. Alguns lugares, sim. Alguns lugares, sim. O Vitorino, na brincadeira, acertou esse terremoto. Uma movimentação de placas mesmo. Mas o que é um terremoto? Não, o terremoto não, ele abre o chão. Não, terremoto vem com uma tsunami, vem com vendaval. Depende da escala da coisa. Agora, o terremoto é quando as placas tectônicas se movem e abalam. É que o Brasil não sente muito porque ele está no meio de uma placa tectônica, né? Agora tem outros Como não lugares... sente? Passo Fundo, sentiu Brasília, São Paulo? Sentiu o impacto da Bolívia, mas poderia ter sido muito mais forte se a gente tivesse... Olha o que nós tivemos lá em Torres. Mas não é de todo ruim, né? Tinha um velhinho fazendo pipi, mais um pouquinho. É que o problema é que essas placas, elas vão se movimentando e vão, né, mudando de lugar. Daqui a pouco a gente pode ficar no meio de uma... Por favor, gritaram no meu ouvido, né? Quem gritou? Tu tem uma chance só de saber. Alô, câmbio. Tá? Olha aqui, ó. Dona Maria Doroteia Franco, que nos deu esse presente, que nos mandou o presente de Páscoa. Ela recomendou a leitura do livro A Semente de Mostarda. Está aqui, achei. Realmente, o nome do livro é esse, A Semente Mostarda. A Semente Mostarda, do Osho.
tá? É um livro que tem a ver com esoterismo, desenvolvimento pessoal e espiritual. Então você acha nas livrarias, nas boas casas do ramo, como se diz, A Semente Mostarda do Osho. Certo? Magda, eu fui espirrar agora, fez um barulho meio estranho, eu acho. Se tu tivesse espirrado, ia ser muito melhor. Ficou uma coisa horrível. E o perigo do espirro Gustavo contido... Tonino? Você pode explodir o cérebro. Gustavo Tonino chegou, parou. A meleca... Chegou. Meleca, não pode deixar, dona Magda. Isso aqui tá me desmoralizando. O Júnior, do bairro Sarandi, além de dizer que o Chicão é mito, ele disse que o espetáculo foi do Grêmio. O Grêmio... Quanto ao Grêmio, eu quero dar um drops que eu acho legal e levar até as palavras do vice-presidente Paulo Sérgio Pinto, que o Paulo Sérgio Pinto tem autoridade. Ele foi um árbitro muito bom. Esse árbitro do jogo Grêmio e Brasil, esse cara não existe, é uma ficção. Péssimo árbitro, terminou com o Campeonato Gaúcho. O Brasil estava segurando o Grêmio no primeiro tempo, 0-0. Ele expulsa um jogador do Brasil por causa de uma jogada violenta, mas uma jogada que o senhor Ramiro do Grêmio tinha feito antes e fez depois. O futebol é um esporte de contato. Ao expulsar um jogador de um time que está fazendo horrores para tentar segurar um time muito superior a ele, que é o Grêmio, desmancaram o adversário, terminou o campeonato. O Brasil perdeu de 4-0, agora a segunda não tem mais volta. Então, esse árbitro é um árbitro que deveria ser excluído dos quadros. Eu não sei, o pessoal fala que esse tal de Daronco é bom árbitro. Mas eu sempre ouvi falar que ele é bom. Eu acho ruim. E agora, tem comentarista de arbitragem, de rádio aí, que comenta com a camisa do clube dele, né? Como é que é? Tem comentarista de rádio por aí, comentarista de arbitragem, que comenta com a camisa do clube dele, porque, pelo amor de Deus, todo mundo viu que o Daronco se excedeu, né? Se excedeu, aquela expulsão não tinha cabimento. Pois é, mas aí eu vou agora. Eu sou gremista. Deixa eu perguntar. Se fosse do Grêmio, ele expulsava? Não. Não, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que aconteceu? Vocês acham um bom árbitro? É ruim isso. Os momentos que antecederam isso, tá? Ele já tinha chamado a atenção de todo mundo e disse: agora deu. A próxima é rua. Ele disse isso no meio do campo para todo mundo. Ele pode dizer, mas que ele estava pressionando o Brasil de Pelotas desde o início. Bom, mas ele avisou. Então, quando o cara fez, saiu fora. O pessoal de Pelotas que está nos assistindo lá sabe. Eles têm mania de alguns hábitos aqui. Porque o fulano é um bom homem. Esse Daronco é ruim. O Jean-Pierre, aquele também é outro que vive arrumando confusão. Ruim também. Já se foi. O alto nível da arbitragem do Rio Grande do Sul foi, amigo. Nós estamos... O nível da nossa arbitragem está lá embaixo. Bom, agora, sabe como é que começou isso? Já sei que tem gremista que vai berrar comigo. Pode ficar à vontade. Xinga à vontade. Lembra quando o presidente da federação disse: se o Grêmio não se classificava, vai ser um desastre do campeonato? De lá para cá foram 5 ou 6 pênaltis. Inclusive um que resolveu a parada contra o São Paulo de Rio Grande na arena. Então, cada vez mais o futebol pode ser uma teoria da conspiração. A teoria da conspiração. Uma outra coisa que aconteceu também neste final de semana, e em especial porque foi meu colega durante 2 anos na Assembleia Legislativa, foi a morte violenta de Nilson Ferreira, um jovem de 41 anos, que estava no lugar... como é que eu vou dizer? Ele estava na casa dele. E aí está o Nilson. O Nilson trabalhou comigo lá na TV Assembleia durante alguns anos. Ele é sobrinho do Paulão, aquele Paulão que trabalhou conosco aqui, que foi nosso operador de câmera também. E o Nilson acabou morrendo no lugar do cunhado, porque quem procurava o cunhado. E ele disse: não sou eu. Ele disse: não sou eu. E a pessoa, porque a mãe dele estava junto na casa dele. E lamentável, foi executado. Mas por que estava procurando no sábado, depois do almoço, foi assim, descansando, entraram dentro da casa dele, tiraram a vida dele. Tem mais de uma casa no terreno, né? Eles foram direto na casa. É que assim, na casa foi encontrado uma munição. O cunhado dele, é o que contaram, que o cunhado dele é que seria a pessoa que estava sendo procurada por ter alguma ligação com o tráfico de drogas e tal. Uma briga de gangue. Então. Não, eles executaram, deram 10 tiros nele. Dentro de casa. E ele dizendo que não era ele, que ele não era ele. A polícia já viu as câmeras, né? E aí tem o carro, o motorista que aguardava a dupla, enfim, mas o carro já foi abandonado, já incendiaram, já fizeram horrores. Trabalhador, querido, jovem, querido.
Paulo estava bem indignado. Aí vão encontrar, prende esses vagabundos aí em audiência de custódia. Isso foi bem tratado pela polícia? A polícia cuidou bem do senhor? Alguém bateu, ameaçou o senhor? E quanto tempo para ser julgado? Passando para o assunto agora do STF. Dependendo de quarta-feira, não vai ficar preso nunca mais. Nunca mais, exatamente. Vai ser solto também. Falando em quarta-feira, hoje entregaram no STF um abaixo-assinado de juízes, promotores, com mais de 5.000 assinaturas, quer dizer, está ganhando corpo. O abaixo-assinado segue aberto para outros que queiram também assinar, vai ficar aberto até o dia 4. Existe também na rede social uma grande movimentação para que dia 3 as pessoas vão para as ruas amanhã, terça-feira, para pedir que o STF não mude a sua ideia, a sua opinião, que desde 2016, em um ano, como é que pode mudar uma coisa tão importante? Mas a gente está aguardando o dia 4, essa semana realmente é decisiva para a justiça brasileira. Vai definir tudo. E se votarem a favor de prender o Lula sai dali e vai preso? É que assim, Chicão, claro, é o habeas corpus preventivo do Lula que está em julgamento. Mas não é só o Lula que importa nesse processo. Ele quer saber o Lula não sai dali preso, mas tem que ter uma ordem de prisão do Sérgio Moro. Então, e ele tem a possibilidade de dar essa ordem. O Lula pode ser preso. Pode. E nascer um novo Brasil. Pode. Mas a má notícia... Olha aqui, a Carla fez um comentário sobre o desde 2016. No osul.com.br, está aqui, está aberto, onde tem a fotografia da ministra Rosa Weber, diz assim: desde 2016, a ministra do Supremo, a gaúcha Rosa Weber, negou a liberdade a 57 de 58 condenados em segunda instância. É ela que pode decidir ou não o habeas corpus de Lula nesta quarta-feira. Está tudo com ela, como disse o Gustavo Vitorino na semana passada, depende do voto. Mas ela já votou contra, né? Deixa eu trazer uma clarividência nisso aí. Ela, de 2016 para cá, negou esses habeas corpus porque existe uma súmula do STF que estabelece, na verdade, que o STF vai votar, não é o caso do Lula, mas é uma revisão da súmula que possibilita, dentro do mesmo julgamento, interpretar de forma diferenciada. Na verdade, a Rosa Weber está no meio desse tiroteio, mas o traíra nessa história é o Gilmar Mendes, ele que mudou o voto. O Gilmar Mendes era favorável à prisão com condenação em segunda instância. Ele é que mudou o voto. Do 6-5, ele inverteu o 6-5, porque a Rosa Weber antes já tinha votado contra a prisão. Só que, com a súmula, com a decisão de 2016, ela seguiu os precedentes da casa. E aí continuou votando por negar o habeas corpus. Embora ela fosse contra, ela votou de acordo com a decisão da casa. Ora, o Gilmar Mendes mudou de lado, escancaradamente, e todo mundo está vendo por quê, né? Então, assim, o Gilmar Mendes mudando de lado, a Rosa Weber está sendo colocada no meio desse tiroteio exclusivamente por conta da manifestação dela na sessão da semana retrasada, onde ela pulou na frente, pediu para cancelar e sugeriu que seria interessante dar uma liminar, sim. Se ela fica de boca fechada, o tiroteio não estaria em cima dela, estaria em cima do Gilmar Mendes, que é quem mudou o voto. Quem oportunisticamente mudou o voto. E as pessoas sabem que o Gilmar Mendes não vai voltar atrás. Não vai. Gilmar Mendes... Então a pressão está em cima de quem pode voltar. Gilmar Mendes anda com segurança, é um homem milionário. Aliás, todo mundo ali é milionário, né? Todo mundo ali é rico. O Gilmar Mendes está se lixando para a opinião pública, para a população. Vai manter o voto. E o Lula que quer processar o Netflix por causa da série O Mecanismo, que fala de toda a falcatrua, e baseado em cima de um livro. E eu assisti 3 episódios nesse final de semana, são 8 no total. E aí a gente não sabe se vai ter algum, continuidade ou não. E aí a minha pergunta é a seguinte, porque o início da Lava Jato pegou realmente o Partido dos Trabalhadores. E agora a gente está vendo os desdobramentos da Lava Jato que vão chegar em outros partidos. A gente está vendo, Rodrimar, etc. Mas pegou mais gente. Pegou Eduardo Cunha. Pegou o GDL, pegou uma turma do PT. Mas agora eu quero dizer... É o seguinte, o PT berra, os outros não berram, vão pra cadeia. Agora o PT faz um berreiro, ameaça, depois reclama quando tomam porrada aí na rua. Por quê? Porque olha o que fazem, eles pregam o ódio, eles reagem. A minha pergunta é a seguinte, quando e se tiver uma continuação a essa série e que mostrar o PMDB, o Temer, isso, aqui, eles vão achar ruim? Claro que não. Muito pelo contrário. Aliás, não pegar dinheiro público para financiar o Lula, o filho do Brasil.
Aquele filme que ninguém assistiu. Olha aqui, ó, eu quero voltar a falar de futebol, mas especificamente para aquele que é colecionador. Chegou a edição de colecionador da revista Gol, que é a Recopa é Nossa, a Batalha do Campo, Duelo da Fé, os guerreiros destaques e entrevista com os comandantes. Aqui está, ó. Aqui está a capa da revista, dessa edição aqui, que já está nas bancas, uma foto linda, 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 e o encarte que você ganha aqui, ó, Grêmio Futebol Porto Alegrense, olha que bonito, ó. O retrato é uma fotografia dos guris, e aqui atrás o grupo que participou, ó. Tá? Revista Gol, a melhor e única revista de esportes bem feita, de boa qualidade, com a boa informação. Mais uma vez, cumprimentos ao Aveline, que edita mais de 30 anos, há 35 anos, esta que é a melhor revista. Ele é um cara idealista, né? Você tem uma revista como essa por mais de 30 anos. Porque parabéns, ela é caríssima. Aveline, parabéns pra você, mas deixa você muquirana, né? Você sempre deixava uma pra mim aqui, não deixa mais. Tá muquirana, tá economizando. Só a Magda tem aqui. Mas ele deixava um pro programa do Paulo Sérgio, do Gustavo, não deixava? Deixava, agora não deixa mais. Muquirana. Ô, Aveline, presta atenção no serviço. Não tá merecendo. Voltando a falar da João Alfredo, da Cidade Baixa, agora a Prefeitura tá com um novo projeto de transferir estes frequentadores que fazem a bagunça depois que os bares fecham, né, nas ruas da Cidade Baixa, principalmente ali na João Alfredo. E eles estão estudando transferir todo esse povo lá pro centro de Porto Alegre, Largo Glênio Pérez, Praça da Alfândega. Eles estão conversando com os donos dos estabelecimentos para que eles, quem sabe, fiquem abertos até mais tarde e também colocar food truck. Os restaurantes, os que têm cadeiras e mesas dentro, permanecem, vão ter autorização para funcionar até meia-noite. Até mais tarde. É mais tarde. Só que os outros não podem. Só que não adianta, a gente já falou sobre isso. É o público que faz o local. Não adianta eles quererem levar esse povo para lá se eles não quiserem ir. É verdade. Não, e outra coisa, eles estão querendo transferir um problema para outro lugar. Porque também vai dar problema no centro de Porto Alegre. Porque não tem muita gente morando. Opa, como assim não tem muita gente morando? Tem muitos moradores no centro da cidade. É para aquele pessoal que gosta de ficar bebendo na rua, de que não tem dinheiro para entrar num restaurante e tal, e que fica a madrugada inteira e que bota o som altíssimo no seu carro e etc. Quer dizer, eles estão transferindo um problema de um lugar e colocando num outro lugar. Isso aí vai dar... Falando em problema... Tirando o sofá da sala. Falando em problemas, olha a manchete do jornal. Punição com até 1 ano de prisão para quem espionar o celular do cônjuge. Multa de até 440 mil também pode ser aplicada. Vocês gostaram, né? Mas não é aqui, é na Arábia Saudita. A Arábia Saudita. Todo mundo já ficaram assim, ó, com os rabinhos tudo faceiro. Na Arábia Saudita, então será punido com até 1 ano de prisão e uma multa de 440 mil, que poderá também ser aplicada, para aquele que espionar o na Arábia celular, Saudita, para aquela. Porque aquele, o homem não vai acontecer nada, mas é só com mulher. É verdade. A mulher diz pro homem assim, amor, me dá uma Sportage. Por que você quer? Eu quero uma prova de amor. Mas precisa ser uma Sportage, tá? Então me dá a senha do seu celular. Quando você quer amor? Então, já que nós estamos falando de prova de amor, gente, todos vocês sabem, porque eu digo aqui semanalmente, mais de 2 vezes por semana, que eu troquei o meu colchão. E que essa mudança acabou modificando totalmente as minhas noites de sono, que agora são mais tranquilas, são suaves, enfim. Mas por mais que eu estivesse dormindo como uma rainha, tinha alguma coisa que não estava faltando. Eu não sabia exatamente o que era para que a minha noite de sono fosse completamente perfeita. Sabe o que era? O travesseiro, exatamente. A roupa de cama era linda, o colchão era maravilhoso, mas o travesseiro... Então, aí eu fui lá na Sleep Shop, obviamente, na 24 de outubro de 1363, para comprar um travesseiro. Cheguei lá e disse, qual é que tu quer? Eu quero aquele. Não, mas como é que tu dorme? Como é que tu é? Como assim? Eu não tinha a menor ideia de que a gente tem um travesseiro também mais adequado ao nosso peso, à nossa forma de dormir, pois eu descobri que lá são mais de 20 modelos. Tem de látex, tem penas, plumas da NASA, fibras de gel, olha,
muitos diferentes. E ainda bem que o Rogério e a Denise estão sempre super bem dispostos, me indicaram o travesseiro. Eu fiz degustação, como diz o Gustavo Vitorino. Pegava o travesseiro, deitava ali na cama, aquela que fica montada ali, para ver se era o ideal para mim. Acabei comprando um travesseiro ideal e a minha noite ficou maravilhosa. Vá até lá conferir essas belezas de travesseiros e peça para ver a maravilha que eu comprei. Aproveita e pede para comprar também, ou para pelo menos ver, ou para provar o seu travesseiro no meu colchão. Naquele meu colchão. Você merece dormir tão bem como eu. Durma num colchão e num travesseiro da Sleep Shop. Uma boa dica. Magda, acho que esse é o meu problema. Depende. O que tu comprou? Eu não sei porque eu comprei umas roupas comprei lençóis e coisas junto, eu não sei te dizer. Mas eles variam de 100 e poucos reais, 200, 100 e pouco, depende do que tu queres. Depende do produto. Eu falei hoje com o Rogério e com a Denise. O que aconteceu hoje de manhã? Eu estou fazendo o quarto da Alicia e a cama da Alicia tem que ser sob medida, porque o quarto é pequeno e tal. Então, eu estava atrás de um colchão sob medida. E eu não sabia que a Sleep Shop trabalhava com colchão sob medida. Não sabia também. E então, eu coloquei no Face, alguma dica de pessoas, né, de empresas que trabalham com colchão sob medida. E uma telespectadora, é claro que a Sleep Shop, ela disse, coisa mais querida. E eu, é claro, a Sleep Shop, mas eu não sabia que trabalhavam realmente com colchão sob medida. Liguei para outras empresas também, falei com a Denise primeiro e com o Rogério depois e, olha, é o melhor preço da cidade. É o melhor preço da cidade. E o atendimento maravilhoso. Quer dizer, fechei com eles. Amanhã só vou mandar o meu marceneiro dar uma ligadinha, porque daí sim eles acertam exatamente. Mas colchão sob medida também a Sleep Shop faz. Bom, essa, viu? Eu tenho uma inveja daqueles filmes americanos que você pega embaixo a cama assim, levanta ela, esconde na parede embaixo e fica um negócio. Acho aquilo maravilhoso. Eu tenho um sonho de consumo. Aqueles estúdios americanos com o pé direito alto, onde você tem uma grande sala e em cima você tem você tem uma escadinha, em cima fica a cama. O vizinho do Escantofani, o Eduardo Carvalho, mora numa casa assim, são duas casas que eu acho aquilo maravilhoso. E sabe onde tem muito desses estúdios em Nova York? Nos galpões do Porto, no Queens. Mas aqui já tem apartamentos. Tem muitos, há muitos anos. Europa tem um apartamento assim. A Mara Periquita lá. A Mara Kaufman, muitos anos atrás, fez ali naquela Dalva também, só estúdio. Eu acho um barato. Sabe por quê? Eu não curto muito, eu acho que a casa tem que ter um lugar para te estudar, o teu escritório, lugar para guardar roupa, receber um hóspede, assim fica tudo junto, amontoado. É verdade. É um rolo. Verdade. Tu deixa as tuas roupas expostas, alguém que vem, tu recebe alguém, dorme na sala. Isso é verdade, não tem privacidade. Não, mas isso é para quem mora sozinho. É uma coisa... Mesmo quem mora sozinho. E você mora sozinho, é um casal e tem que manter a casa em dia, É um esquema meio way of life americano. Não tem essa de atirar não sei o que. Por exemplo, tu suja alguma coisa lá em casa, eu fecho a porta do quarto, ninguém entra. Daí não tem lugar para ele morar. Casa eu lavo. Ou tem pessoas que têm esses estúdios que têm separado por cortinas também, né? Que fica bonito, aí dá para esconder também. Tipo. É bem interessante. Ô, Magda, vamos voltar a Brasília. Vamos. A pressão sobre o STF em relação ao julgamento dessa quarta-feira é enorme. Vocês terem uma ideia, nada menos que 40 veículos de comunicação de outros países pediram credenciamento para acompanhar o julgamento no STF. Ministra Carmen Lúcia, que há poucos instantes, teve uma manifestação pela TV Justiça, onde ela pede o fim do ódio, pede calma à população, pede que não se tenha ódio por pessoas ou por ideologias, enfim. O país vive tempos de intolerância e intransigência. Ela faz um pedido à paz. Só que, ministra, na verdade, essa paz ela tem que partir exatamente da nossa corte maior. Ela que precisa pacificar o país. Não é o país que tem que pacificar a corte, ministra. Na verdade, o STF já faz algum tempo vem se colocando contra a população, com decisões polêmicas, decisões contrárias à lei, que aquelas interpretações personalíssimas dos ilustres ministros desconectam completamente, não apenas com a lei, mas com o anseio da população. Nós vivemos tempos de absoluta bagunça jurídica. A expressão não faz parte, mas ela é verdadeira. Nós vivemos tempos hoje de uma desorganização jurídica constrangedora. Isso motivado por quê? Por decisões da sua corte.
Então, assim, se existe hoje intolerância no país, ela ganhou corpo exatamente porque o próprio STF, ao longo do tempo, se colocou contra a opinião pública e contra a população brasileira. E, por favor, ministra, essas teses de que o juiz tem que decidir com a sua consciência e pela lei e não dar bola para a opinião pública, isso é balela de quem quer fazer coisinha. Coisinha, leia-se, julgar do jeito que lhe interessa, lhe apraz. Então, por favor, ministra, o país ouviu a senhora. Agora que a sua corte ouça o país. Olha aqui, ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A minha amiga Cláudia Nunes, lá de Uruguaiana, que já não é mais de Uruguaiana, ela está morando em Porto Alegre, disse assim, tu ganhou um presente, sim, de Páscoa, eu te dei um presente. É verdade, Claudinha, mas eu falei, eu me expressei mal. Coisa de comer. Chocolate. Coisa de comer. Coisa de comer. Isso. É coisa de comer, eu não ganhei nenhuma mesmo. Não tinha nenhuma. Mas o chocolate, ganhei esse que eu quero dizer, esse é que eu ganhei, Claudinha. É isso que eu queria dizer. Cláudia me deu uns azeites chiquetésimos, que eu tenho que comprar uma lagosta, uma coisa muito boa para comer. Coisa de comer. Já a nossa telespectadora Margarete, de Eldorado do Sul, faz uma lembrança bem importante. Ela diz que o nosso programa é muito importante, em especial aqui para a região sul, e pede para a gente falar do dia 2 de abril, que é segunda-feira, 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E o autismo, para quem não sabe, é uma síndrome que atinge quase 2 milhões de brasileiros. Em crianças, o autismo é mais comum que o câncer, a AIDS e o diabetes. No mundo, a ONU estima que existem mais de 70 milhões de pessoas com autismo. E aqui a nossa outra telespectadora também se comunicou através do WhatsApp, contou a história dela com a sua filha. E ela diz o seguinte, o texto é muito longo, eu não vou conseguir ler tudo, mas ela mostra um outro lado. Minha filha tem o autismo que ninguém quer ver. 2 de abril, Dia da Consciência do Autismo. Será que estamos mesmo conscientizados? Amanhã seria hoje. Veremos na mídia vários programas falando sobre o autismo, mas será que veremos o autismo, que não é azul nem bonito e nem de alto funcionamento? O autismo agressivo, com sangue, fezes, gritos e agressões? Minha filha, com seu autismo feio, que dói, que machuca, que fere, nunca poderia participar de uma atividade dessa, assim como milhares de outras pessoas portadoras de autismo severo, com muitas comorbidades e que mais é comum do que se fala. Raro é o autismo de alto funcionamento. Para cada menino que toca piano aos 6 anos, 20 ou mais se automutilam ou agridem o próximo. E esforcem e nunca serão alfabetizados, por mais que as famílias se esforcem e tenham condições de utilizar os recursos que existem e que são de custo elevadíssimos. Esse é o autismo que precisa urgentemente aparecer nos meios de comunicação para que sejam criadas formas efetivas de ajuda para que possamos deixar de ver a vida passar pela janela de casa e, ao contrário, possamos ver nossos filhos efetivamente inseridos na sociedade. É verdade. É bela mensagem dessa bela manhã. mensagem. Bela Uma mensagem. triste realidade, né? Porque, como ela disse, a maioria dos programas de TV acabam abordando só a fase mais tranquila do autismo, né? A filha dela é que tem 3 graus, né? Exatamente. 3 graus. Tem o leve, tem o médio, tem o severo. Dela é severo. E a filha já tem uma certa idade hoje, já tem realmente mais conhecimento sobre o autismo, né? Se faz o diagnóstico mais cedo. Antes se levava muito tempo para fazer o diagnóstico. Hoje as pessoas estão conseguindo diagnosticar mais cedo e a criança está tendo alguns estímulos. Mas é importante também falar, é importante ter o Dia Azul, mas é importante conscientizar que o autismo não é simplesmente, não é fácil de superar. Né? Que as pessoas têm que ter muita garra, muita persistência e que é importante que essas crianças elas sejam realmente inseridas na sociedade e que os pais possam continuar vivendo, porque realmente muitos largam do trabalho, disso e daquilo, para dedicar para o filho e para a filha. Principalmente pelos níveis, né, os graus que tem de autismo. Isso é uma coisa muito, muito, muito severa. Realmente, e as escolas não aceitam, não querem aceitar, isso é chocante para os pais dessas crianças, é chocante. E Magda, já que a gente está falando de pais, eu queria trazer um assunto para a gente pensar. Até que ponto um pai chega por causa do seu filho? Porque aconteceu neste domingo, né, um caso lá em Lajeado, onde um pai que estava no hospital
com a mãe e a filha, esperando o atendimento, viu que não ia conseguir ser atendido, resolveu ir embora. Só que ele retornou mais tarde com capacete, vestido com uma jaqueta preta e resolveu colocar gasolina no guichê de atendimento e jogar fogo. E agora? Então, o homem fugiu, não foi encontrado essas são as ainda, cenas, essas são as imagens. Ele entrou com facão. Ele entrou com facão, ameaçou as pessoas, mandou as pessoas saírem. Agora tem... O hospital disse que o filho dele tinha sido atendido. Sim, diz que passou pela triagem, né? Mas que viram que o caso dela não era de emergência, então pediram para aguardar. Mas não justifica. Esse sujeito fez claro que não justifica. Tem que ir preso e indenizar o hospital. Alguns anos de cadeia, né? Sim, preso, indenizar. Onde é que já se viu? Isso aí é traços de psicopatia. Ele perdeu completamente. Porque isso o que é traço de acontece? psicopatia. Ele fez a coisa bem pior, né? Se atrasava para atender, agora não pode atender. Sim, agora tem que perdurar as UPAs e os imagina se esse fogo espalha e atinge o restante do hospital, as pessoas que estão internadas, gente que está acamada. De uma irresponsabilidade. Graças a Deus ninguém se feriu, né? Mas precisaram passar por exames médicos por causa Agora da tem uma fumaça. Perguntinha que se faz aqui. O hospital não tem segurança? Então. Não tem segurança? Não deve ter. No guichê de entrada? Deve ter. Tá, mas peraí, mas no guichê de entrada, na recepção, não tem segurança ali? Um local tão pacato, né? Não, hoje não é mais. O hospital não é mais pacato. Não, mas Hoje em dia os hospitais são alvos, bandido internado, baleado e atendido. Olha o que o sujeito fez. Não, gente, olha... Sim, ele saiu e voltou, né? Ou seja, tem um componente de psicopatia. Não é forte emoção. A forte emoção você reage. Saiu, deve ter ido lá comprar gasolina. Isso aí é coisa de psicopata. Ele perdeu o sujeito tem que ser preso. A razão. Tem que ser preso. Vamos amenizar tudo isso? Chegou a hora mais gostosa do nosso programa, o Momento Chalé da Praça 15, que vai dar de presente para um telespectador ou telespectadora um voucher no valor de R$70. Hoje quem participa são os teus de novo? Não são os meus. Então é o atualidades@pampa.com.br. Só o e-mail. Não mandem para o WhatsApp porque a Carla nem vai dar bola, porque hoje é aqui no atualidades@pampa.com.br. O que você precisa fazer? Eu vou dar uma frase para vocês agora, tá? Vocês têm que escrever exatamente como eu estou dizendo, as palavras corretas, letras corretas, tá? E colocar também o seu nome completo, o RG ou o CPF, porque depois aquele que ganhar o voucher vai ter que se identificar com documento, com foto e tudo, tá? Então, lembrando que Chalé da Praça 15, esse 15 é com números romanos, é um X e um V, tá? A frase é a seguinte: um lugar muito agradável para o almoço, happy hour ou jantar. Este é o Chalé da Praça 15. Essa é a frase, tá? Valendo aqui para o atualidades@pampa.com.br. O happy hour vai dar uma encrenca. Eu não vou fazer, eu vou facilitar, né? Happy hour vai dar uma encrenca. Vou repetir. Um lugar muito agradável para um almoço, happy hour ou jantar. Este é o Chalé da Praça 15. Falando em Chalé da Praça 15, mandar um abraço para o nosso amigo Edemir Simonetti. Edemir Simonetti, grande figura, o Edemir Simonetti, que nos deu uma boa notícia, né, Chicão? Que o Rio de Janeiro, seu empreendimento lá no Rio de Janeiro, no Blue Tree, vai cada vez melhor. Ele disse que, olha, a coisa lá tá boa. O Rio de Janeiro, com toda essa violência, com todo esse problema, continua sendo a principal porta de entrada do turismo no país. Já temos o que acertou a frase. E acertou o happy hour? Primeiríssimo, maravilhoso, com pontuação e tudo. Rafael Rodrigues dos Santos. Rafael Rodrigues dos Santos, você ganhou um voucher no valor de R$70. Tem 30 dias para você usá-lo lá no Chalé da Praça 15, bem no centro da cidade, no meinho ali, onde fica a prefeitura, o mercado público, aberto para o almoço, para o happy hour com música ao vivo ou para um jantar. Se você for à noite, você pode, inclusive, estacionar o seu carro na frente. É permitido à noite. Rafael Rodrigues dos Santos, você leva o seu documento, o RG, porque você mandou aqui o número, uma foto, né, que tem que ter foto, e aproveite bastante e curta o Chalé da Praça 15, que o prédio em si já é uma atração. Mas, Magda, o Estevam mandou aqui um... Doutor Estevam Rodrigues mandou um WhatsApp para mim, achei interessante, que ele tem um filho autista de 8 anos e não conseguiu o colégio particular para ele. Nem particular, porque não tem professora. Com exceção do Rosário, que acolheu.
Isso é bem provável. O engraçado, o Monteiro Lobato acolhe também. Falou aqui. Quero mandar um beijo, que não, mas um beijo para Jéssica Pimentel, que me mandou mensagem aqui no Instagram. Já encaminhei o teu contato para o Vitorino, já te passei o e-mail dele para tirar suas dúvidas. E um beijo também para a mãe dela, a Maria Eduarda. As duas estão ligadinhas sempre aqui no programa. Beijo. Obrigada pelo carinho. Muito bem. Boa noite a todos. Eu vi o Marne. Oba! Aonde? De bermuda jeans. Ah, não. Canela de fora? Cultura. Meia do Palmeiras e a outra do Botafogo, de coturno. Ai, que maravilha. Tem no que guardar aeroporto, isso. junto com sua namorada que vende incenso na Rua da Praia. Tem que printar isso. Jorge do Partenon. Não, o Marne... Queridos, não mandem mais e-mail, porque o voucher do Chá da Praça Quente já saiu. Desculpa, o Marne com a camisa de Sepultura é ótimo, não, né? Imagina. Eu estou tentando imaginar a cena, com a camisa de Sepultura, de bermuda e coturno. A cara do Marne. Olha aqui, Gustavo Vitorino, vou acabar com a tua facerice. O Ministério do Trabalho dá aval a imposto sindical. Foi uma decisão. Uma nota técnica devolve aos sindicatos o direito de cobrar contribuição que passou a ser voluntária com a reforma trabalhista. Por isso que nós estamos chamando a atenção para isso. Como é que é isso? O Ministério do Trabalho? Tá aqui, ó. A Secretaria de Relações do Trabalho, do Ministério do Trabalho, defende a cobrança do imposto sindical de todos os trabalhadores de uma categoria, desde que aprovada em Assembleia. Sim, essas assembleias... Aí eles vão ajeitar... É de sempre, meia dúzia que se reúne ali e fala, vamos fazer dinheiro. Ei, aprovamos grana para nós. Não, vou te contar. Não, e aí tem as teses, né? Aí tem as teses, vem as teses. Não, porque a formação, a importância do sindicato... para com isso, gente. Para com isso. Está cada vez mais constrangedor. A única coisa boa mesmo para o trabalhador da reforma trabalhista era se livrar desse imposto. Pois é. E aí eles conseguiram... Tem que cuidar, né? Porque senão... manipulação. Em Brasília, se você tem uma turminha, tem uma corporação forte, você arruma qualquer coisa, você faz qualquer coisa, você ajeita qualquer coisa. O Brasil é um balcão de negócios. É verdade. A máquina pública... Hoje, Tereza Collor disse isso. O ministro Barroso hoje deu uma entrevista, fez uma palestra, dizendo que as cortes, as corporações, a corte brasileira fez um acordo, não importa a ideologia, o objetivo é saquear o erário público, o objetivo é saquear o bolso do cidadão. O objetivo é tirar dinheiro do trabalhador, não importa que pretexto. Hoje, a palestra do ministro Barroso foi esclarecedora e há muito tempo eu não via uma manifestação tão lúcida, especialmente de um ministro do STF. As frases que ele colocou na sua fala foram constrangedoras, mas mostraram a verdadeira cara do Brasil. E aí eu passei a achar que aquele sociólogo americano tinha razão. Aquele que assinou um artigo no Washington Post que diz o seguinte: o Brasil é um país socialista. É um país de esquerda, ele só não sabe ainda. Não sabe. Ele não sabe, ele está sob domínio de corporações e de uma corte. A Tereza Collor, questionada, né, por que ela tinha resolvido se candidatar ou ser pré-candidata, ela disse que não foi nada planejado. E aí ela lembrou a época dela e com o marido, né, do Pedro Collor, que na verdade o que denunciou toda aquela bandalheira que estava acontecendo no governo foi a partir desse desentendimento dos irmãos. E aí ela disse que eles fizeram na época, o Pedro Collor fez uma delação espontânea sobre a corrupção da década de 91, aí deu toda uma movimentação, mas, disse ela, 26 anos depois, a gente vê que tudo aquilo que foi feito não serviu de lição. É preciso ter uma lava-jato atuando de uma forma seríssima. Essa operação foi que me inspirou. Ela prega uma política, uma renovação que é realmente o que pode sustentar o Brasil. Mas só que ela disse que a Câmara não tem renovação, o Senado não tem renovação. Ela disse, não adianta, mas a gente tem que começar a fazer, é o que ela disse. Vamos ver. Eu recebi aqui da Beta Rodrigues no Facebook um complemento da notícia do pai que ateou fogo lá no hospital. E ela disse, se não me engano, ele já tinha passagem pela polícia. Eu encontrei aqui a notícia. O homem tem antecedentes criminais, um deles por homicídio em Caxias do Sul. Poxa vida, que bonzinho. Gente super boa. Cachola. Esse é o problema dessa gente estar solta, né?
Gente fina. Carla. Colégio versus autismo. Carlos, colégios dizem que aceitam porque é proibido negar, mas quando vai efetivar a matrícula dizem que não tem vaga. Já trabalhei em colégio e sei que esta é a postura. Adoro todos, a Fabiana de Canoas. Não tem professor, eu já estava ouvindo também uma mãe que já publicou livros, enfim. Olha aqui, ó, Jorge Ademar Kowalski, de Gravataí, incrível, que quando as arbitragens favoreciam o outro lado, a arbitragem gaúcha era a melhor do Brasil com as mesmas pessoas. O lance que ocasionou a falta, que deu origem ao segundo cartão, foi apenas uma entrada nas costas de uma bola que talvez nenhum dos dois alcançasse. E após uma advertência de rodízio de faltas em cima do mesmo jogador. É o que disse o Jorge Ademar. E ele escolheu exatamente o jogador que já tinha cartão para expulsar. Essas malandragens... Gente, passei 30, 40 anos dentro de vestiário fazendo futebol, acompanhando partidos do mundo inteiro. Para com isso. Malandragem de juízo eu já conheço de cor. Eu já conheço aí. Vamos ver, o Luciano Fontes, referente à expulsão. A defesa do Brasil estava batendo em rodízio. Então a expulsão dele foi em razão do segundo cartão amarelo que já tinha recebido. O Daronco cumpriu a regra. Ele escolheu exatamente quem já tinha cartão. As opiniões dos nossos telespectadores. Magda avisa o Vitorino que no Grenal dos 3-0 para o Grêmio não houve gol de pênalti. O jogo foi 11-11, Alessandro Toledo. E é verdade. É verdade, eu não tenho nada de errado. Só que você está tentando colocar uma cor clubística. Desculpe, eu não tenho cor clubística. Eu tenho uma cor da lei. E as imagens são constrangedoras. Assiste. Tenta tirar um pouquinho a camiseta e assistir só o jogo. A série da Netflix é fraca, diz o Júnior Sendeiros, aqui de Porto Alegre. Assisti os episódios, as atuações dos atores e vi que ela só tornou a proporção que tomou pelo chororô dos petistas. Ao contrário, ninguém teria comentado muita coisa. Os petistas fizeram marketing gratuito por algo que eles não gostaram. Um abraço, Júnior. É verdade, o Júnior acertou na mosca. A série não é boa, não tem qualidade. Eu não vi nada, não posso dizer. Mas fizeram uma gritaria que todo mundo foi assistir. Foi o típico tiro no pé, né? Tiro no pé. Oi, bancada, sobre o jogo do Grêmio do Brasil. O juiz, como a Magda falou, tinha avisado sobre as faltas no Luan. Eu discordo do Vitorino, o Grêmio chegou na final pelos seus méritos. Abraço a todos, Sueli do Centro. Já estou com saudades do Marne. Sueli. Parei que eu tenho mandaram uma foto do lance, esse que vocês estão dizendo que não é legal. Vou mostrar para vocês aqui, o jogo. Já vou mostrar para vocês, deixa eu só salvar aqui. Tá, vou mostrar para vocês, nosso colega Alessandro, o telespectador Alessandro, mandou essa foto aqui, ó, que mostra a entrada do jogador, tá? Pode colocar no ar aí. Ó, a entrada do jogador do Brasil nas costas do Luan, ó. É bem clara. Não é claro. Qual é a distância do joelho? Não, Gustavo Vitorino. E tu sabe. Toda vez que alguém pular, então vai ter joelhada. Não, tá aqui o joelho olha aqui o joelho dele nas costas do Luan. Tá bom. Tá, tu não quer aceitar, não quer. Não quer aceitar, Vitorino tem a ideia dele. Eu vi o lance. Eu também vi. Eu vi o lance. Eu também vi a partida e vi que o Daronco tava manobrando. O Daronco entrou em campo. O Daronco jogou. Tá bem. Então tá. Ainda bem que sua opinião não muda o resultado. É a minha opinião. Eu respeito opiniões em contrário, mas eu não respeito porque tu não aceita. Eu não vou votar com o coração. Eu acho que o Grêmio tem bom time. Eu também não voto. Grande time, diga-se de passagem. Mas acho que ele teve umas ajudinhas bacanas aí. Olha aqui, ó, o mesmo Júnior Sendeiros disse assim: estou rolando de rir com as opiniões a respeito da arbitragem de ontem. Ontem só faltaram arrancar a perna do Luan do Grêmio. Tamanho foi o rodízio de faltas. O Brasil de Pelotas não era nem para ter se classificado no campeonato, pois não joga futebol, só bate. O Grêmio não ia se classificar, mas quando resolveu jogar bola, mostrou o porquê de ser tri da América e tal. Aí o Júnior tem cor clubística aqui, mas enfim. Senhor Gustavo Vitorino, eu gosto muito do programa, em especial suas colocações, que são sempre precisas, mas já mandei várias vezes e nunca leram. Você sabe alguma coisa sobre o fechamento às pressas e na surdina da agência do Banco do Brasil em Portugal? Nós não temos ideia de quanto dinheiro foi desviado do Brasil via esta agência. Você se lembra de 2 ou 3 episódios envolvendo malas de dinheiro numa viagem do Lula e outra no episódio envolvendo o ministro Lewandowski? Boa noite, por favor, leia. É o Lauro Babinó. Lauri.
Lauri. Lauri, assim, ó, vou ser honesto para você. A gente leu muito sobre isso, mas não tem nenhum fato comprovado, viu? É só ilação, operações internacionais com o Banco do Brasil em Portugal, visitas de grandes autoridades brasileiras muito constantes a Portugal, e, encontros nebulosos na noite portuguesa, enfim. Mas tudo até agora não passa de alusão. Quer dizer, eu não posso culpar uma autoridade brasileira que é vista em Portugal. Ponto. Entendeu? Mas assim, do jeito que está o Brasil, eu não duvido nada. Eu não duvido nada, infelizmente eu não duvido nada. Porque você sabia que depois dos Estados Unidos, o Brasil é o país que tem o maior número de contas numeradas na Suíça? O Brasil é o segundo lugar no ranking, a informação do próprio governo suíço. O Brasil é o segundo maior detentor de contas numeradas na Suíça, só perde para os Estados Unidos. Daí você tira suas conclusões. Boa noite, meu nome é Arthur Zanqueta, tenho 14 anos e gosto muito de assistir o programa de vocês. Recentemente estava lendo o livro de Décio Freitas, O Maior Crime da Terra, e ele fala que é um caso real de canibalismo na cidade de Porto Alegre. Porém, hoje pesquisando sobre o livro, vejo que na realidade isso não aconteceu. Gostaria de saber se o que li na internet é verdade. Abraço a todos. Esse crime aconteceu, que é o crime da Rua do Arvoredo. Não é a história do açougueiro, é verdade que o Décio Freitas escreveu, é verdade, isso tem. O professor Ronaldo Bastos, que participava do nosso programa anterior, que tinha outro formato, e também na época do Clóvis Duarte, ele tem fotos da época, do não sei o quê, aconteceu mesmo, Arthur Zanqueta, isso é o crime da Rua do Arvoredo. Que aí depois, claro que as pessoas não sabiam que era um canibalismo, mas ele vendia linguiça com carne humana. Sem comentários. Né? Magda, eu estou surpreso que as pessoas na internet estão defendendo esse rapaz que tocou fogo no hospital. Não acredito. Sim. Mas não pode, gente. Você já imaginou toda pessoa que não for atendida na hora que ela quer resolver tocar fogo no hospital? Vai faltar bombeiro. Colocando a vida das outras pessoas. Sabe, eu não consigo entender essa deformação de julgamento. Desculpe, gente, eu respeito a opinião de vocês, mas, por favor, um cidadão que se desequilibra e tenta botar fogo num hospital tem que ser punido. Mas o filho dele não foi atendido. Bom, se for assim, o Conceição vai ser incendiado uma vez por semana. Mas tinha sido atendido. Talvez também não tenha sido a contento, mas tinha sido atendido. Mas assim, sabe... Não justifica, né? Não justifica. Não justifica, agora o cidadão me ofende, eu puxo o revólver, descarrego o revólver dele. Assim como ele botou fogo na recepção e ninguém se machucou, aquele fogo poderia ter alastrado rapidamente e ter matado outras pessoas. É um hospital. A fumaça inalada mata gente, sabe? Então, não... Deus me livre, não pode se avalizar uma coisa dessas. Que tu tá rindo? Como era previsto, os gremistas estão me detonando. Então, claro que claro que estão. Boa noite, Magda. Os gritos de golpista ainda ecoam 54 anos depois. E hão de ecoar daqui a 100, 200 e por várias gerações. A marca de indigno é indelével. A terra que se salga dos mártires como Tiradentes, a água da chuva leva. A canalice se perpetua nas páginas da história. Hildegard Angel, que teve o irmão morto pela ditadura. Declaração no dia dos 54 anos do golpe de 64. Tilon Camilo de Canoas. É interessante essa discussão, porque a gente viu no 31 de março muitas manifestações, alguns lembrando o golpe e outros lembrando e brindando os militares por terem nos salvo do comunismo. A história vai decidir. A história sempre tem a história, são três, né? É o meu, o teu e o fato. Fato também, Magda, é que o desabafo da mãe do autista, da menina autista, realmente está rendendo aqui na internet, as pessoas comentando bastante através da foto do Vitorino, da Jéssica e do Chicão aqui no Facebook. Alguns pedindo até para eu postar. Eu não vou postar, não posso postar, é um depoimento pessoal, não tem a mínima condição. A gente teria que ter autorização dessa mãe. Mas a
Clara fala o seguinte, sobre o desabafo da mãe de uma menina autista. Esse é o verdadeiro conceito de autismo, muito difícil. Temos escola municipal para autistas aqui em Bento Gonçalves e assim mesmo, cada um diferente do outro. Já trabalhei com eles, hoje trabalho com deficientes intelectuais e também é um desafio e tanto. Assisto sempre vocês. Ainda bem que tem gente que se dedica. Porque realmente isso que tu dissesse, entendeu? Agora, as doenças da mente, como elas são complexas, eu não sei se a expressão doença, eu diria que distúrbio da mente, né? Doença é muito complicado. Como são complexas síndrome, né? Como são complexas e como tem variáveis que fazem com que a pessoa aflore ou não certo tipo de comportamento. Eu lembro nessas horas, Magda, eu lembro da doutora Luciana Nerung, brilhante doutora Luciana, que ela dizia o seguinte: todos nós temos um botãozinho vermelho lá atrás. A gente nunca dispara. Que às vezes, por algum motivo, ele dispara. Alguém põe o dedo, ou você mesmo põe o dedo naquele botãozinho e dispara algo que você não sabe o que é. Verdade. Você não sabe o que é. A gente... Quantas vezes você já ouviu, você que está nos assistindo, já ouviu uma pessoa dizer assim: gente, eu fiz uma coisa que eu nunca imaginei que eu seria capaz de fazer. Ou então, naquela hora eu congelei, eu não consegui fazer nada. São reações de quem, por algum motivo, apertou o botãozinho e aflorou o subconsciente. Eu conheço pessoas... vou dar um depoimento pessoal. Pessoas não, eu sou uma pessoa calma, amiga, mas das poucas vezes na minha vida que eu perdi o controle, que eu fiquei com os olhos vermelhos de sangue, aquela coisa de vampiro de filme da Warner, foi coisas que eu praticamente perdi o controle. Por isso que eu não tenho arma. Eu não uso arma, eu não uso nenhuma faquinha, canivete, eu não uso nada no carro. Sou uma pessoa absolutamente desarmada porque eu não confio em mim. Eu sei que é um depoimento forte, mas ele eu não confio em mim. A consciência disso é bárbaro e as pessoas não têm, né? Eu já, claro que na juventude a gente é impulsivo, a gente é descontrolado. As pessoas não notam, mas se você olhar minhas mãos aqui, eu cheio de marca de facada, de tiro, eu já me botei em gente com revólver na mão. Não, tá louco. Isso é um descontrole completo que eu... Claro que agora, com 62 anos... Que a gente não conhece. Né? A gente não conhece. A gente acha que a gente se conhece. Quando aperta o botãozinho, você foge daquilo que você... Do racional. Por razão e age de forma absolutamente instintiva. Agora, eu não sei se essas síndromes, como o autismo, por exemplo, são doenças da mente. Eu acho que é outra classificação. Eu acho que é um desvio comportamental. Não, é uma formação. É uma síndrome, assim como a síndrome de Down. É uma má formação. Uma má formação. Não é nada disso, assim. E realmente é uma coisa... E os níveis são... E assim, a escola, tu falasse, né? Não tem como misturar... Porque não tem gente que entenda e que saiba tratar. Porque, assim, tem o leve... Tem o médio e tem o muito grave, que eu acho que é o caso dessa senhora. Eu acho que o maior exemplo de autismo leve que se conhece é o do Messi, né? O maior jogador de futebol do mundo é autista, diagnosticado, ele assume o autismo, enfim. É leve, porque porque eles são geniais. É isso que ela colocou, o autismo, aquele da criança que consegue resolver uma grande questão com 6 anos de idade, ou tocar piano, ou isso ou aquilo. Mas esse é um autismo que acomete pequena parte da população. É o lado bonitinho dessa Exatamente síndrome, né? Isso que ela chamou a atenção. Na verdade, a grande maioria que essa mãe chamou a atenção... Tem de médio a grave. É para aquelas... É sofrido. E a colocação que a Carla diz exatamente é essa. Tem mães que têm que parar de trabalhar. Tem muitas. Tem que parar de trabalhar para poder... Porque assim, essa pessoa que eu ouvi hoje o depoimento, ela disse que ela levou muito tempo para ela poder ir a um restaurante com o filho dela. Sabe? Porque as pessoas rejeitam, as pessoas brigam, as pessoas ofendem, sabe? É muito triste isso, é muito triste. Eu conheço uma médica, né, uma amiga, enfim, que o filho dela, o segundo, é autista, ela é pediatra. E aí, quer dizer, essas pessoas têm uma possibilidade de diagnóstico muito mais cedo, porque conhecem, enfim, estão sempre trabalhando com isso. E ela trabalhava num hospital com crianças, assim, na UTI, ela teve que largar.
Por quê? Porque tem que dar mais atenção pro filho dentro de casa e também porque era muito pesado para ela. Era doença dentro do trabalho e doença dentro de casa. Foi uma que largou médica, largou. E os pais sofrem demais com isso. Hoje ainda estão mexendo no que é, estão tentando descobrir, estão fazendo experiências com certeza, tal, né? Tem mais estímulo. Mais estímulo, sem dúvida. E, hoje eles aparecem, né? Porque muita gente, assim como filho com síndrome de Down, as pessoas escondiam as Exatamente, agora não tem mais vergonha. Não tem mais a barreira da vergonha, ela está sendo descartada. Quanto mais falar, melhor serão as possibilidades e maiores serão as possibilidades de nós termos escolas com professores especializados. Porque as escolas não querem botar um professor para atender 2 crianças, 3, e precisa. De médio para... O triste é que a gente enxergar o horizonte num país que não consegue dar nem a escola regular. É verdade. Como é que vai fazer isso? A minha madrinha tem um irmão que tem síndrome de Down, o Renato, que ele é nosso telespectador assíduo. Aliás, todo o Moinhos de Vento conhece o Renato, porque ele anda com a sua pastinha do lado. O Renato é meu amigo. Claro. Eu sabia que ele era teu primo. Sim, meu primo. Renato é meu amigo, me encontra, conversa, ele é a coisa mais querida. A coisa mais Renato querida. É maravilhoso. Ele já superou toda a expectativa de vida de quem tem síndrome de Down. Ele já passou, ele tá quase 50 eu acho. E ele manda na vida dele, daí ele vai pro juvenil, daí ele bota a pastinha embaixo do coisa, ele vai, daí ele volta, sabe tudo. Mas ele teve estímulo da mãe dele, da dona Lourdes, desde pequenininho. Ela nunca escondeu o Renato. E ela fez tudo por ele, pra tu ver como ele é diferente de outros que têm síndrome de Down da mesma idade, que são mais recolhidos. Hoje também a síndrome de Down já não é mais, já não tem mais a barreira, né? Cada vez se mostra mais, a televisão, a imprensa contribui muito para isso, assim como o autismo. Acho que o autismo vai chegar também, como a síndrome de Down tem toda essa visibilidade, as pessoas já não têm mais vergonha e tal, e as crianças já são mais acolhidas, com certeza. O Renato é sensacional. O Renato vai nas festas, nos casamentos de terno, ele é coisa mais... sempre de conversa sempre bem contigo. Normalmente, sempre cheio de ele é feliz, ele é feliz, ele é faceiro, né? Ele gosta de estar sempre bem arrumado, bem penteado. O Renato realmente é figura conhecida em todo o bairro de Vento. Todo mundo conhece o Renato. Tem uma relação social boa, né? Muito completamente boa. Quem está com problema da relação social é o presidente Michel Temer. Ele está tendo que nomear os novos ministros e, assim, está buscando no segundo time, viu? Sim. Parece o Internacional contratando. Só no segundo time. O presidente Michel Temer está recebendo os pedidos, porque o prazo legal está aí. Então, existe um processo de desincompatibilização generalizado no Executivo, e isso atinge também estados e municípios, onde os candidatos precisam se desincompatibilizar e oficializar. Isso está provocando também uma dança de cadeiras muito significativa. E olha, os partidos que estão crescendo, sabe quem é que está crescendo? Quem? O DEM e o PSD. São os partidos que, dentro dos dados estatísticos em Brasília, são os partidos que mais estão recebendo... O Fortunati saiu do PDT e está no PS... Do PSD? Nas cadeiras. Do Beto? Barbosa. Do Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa é o PSB. É o PSB. Não, ele está no do Joaquim Barbosa. O Joaquim Barbosa é o PSB. Que é o do Beto. É o do Beto Albuquerque. É o do Beto Albuquerque. Mas o que está crescendo é o PSD. PSD. É o PSD que está crescendo. Partido Social Democrata. Isso, porque... Que é o do Eduardo Leite. Está surgindo muitas novas lideranças, enfim. Então, o pessoal está tentando formar o partido, digamos assim, de direita moderada. Que seja. Outra informação é que o PPS, um dos raros partidos brasileiros que não tem seu nome na Lava Jato, nem envolvido nessas confusões todas, vai mudar de nome. O PPS, porque o PPS tem socialista, né? No nome, e ele quer mudar exatamente para tirar esse foco de esquerda. O PPS tenta ser o partido de centro, que o Brasil ainda não tem. É interessante a ideia e começa pelo nome. Então, o partido, comandado pelo Roberto Freire, já anuncia que deve mudar de nome nos próximos tempos. E eu finalmente consegui aparecer na Lava Jato.
Pode, que jeito. Me ensina que eu também quero. Fui lá lavar o carro hoje de manhã. Tomar banho. Ela me deu um abraço. Engraçadinho. Chicão, tu não vai dizer nada, tu coisa sem graça. Não, eu tô rindo. Tu não tá nem ouvindo, Chicão. Não, eu tô achando legal isso aí. Quem tu achou? Essa aringa. Onde é que ele foi? Essa do Lava Jato dele é brincadeira. Bem interessante. Entendeu? Não, a tua tá pior que a minha. Falando assunto família ainda, né? Pais que têm filhos, alguns com problemas, mas tem aqueles filhos... Parou? Tem aqueles pais que têm filhos que não têm problemas, graças a Deus, mas que choram demais, né? Algumas mulheres já passaram por isso, mas olha essa situação. Um casal, né, foi conferir a caixinha de correio e lá estava um recadinho para a família. O que é mais idiota? 2 crianças insuportáveis que choram dia e noite ou 2 chinelos que resolvem ter filhos? Qual a razão para os moradores terem que aguentar choro de filho dos outros? Eu sei de quem é esse bilhete. Tu sabe de quem? Do Chicão. Foi tu que mandou esse bilhete em cima. Foi tu. É evidente que eu não precisa mais nenhuma prova. O bilhete é do Chicão. Pois é, então isso é uma notícia. O vizinho, o vizinho reclamou do outro. E as pessoas se ofenderam. 10 metros. Chicão, tu é o primeiro suspeito. Um casal que mora com seus filhos, um filho de 5 anos, um menino de 5 anos e a menina de 2, né? À noite passaram uma noite complicada. Choraram, né? Não conseguiram dormir, mas diz o casal que foi um período de 40 minutos. E foi uma exceção. Dizem eles que foi uma exceção. Sim. Aí no outro dia acordam com esse recadinho na caixa de correio, bem complicado. Eles resolveram fazer um BO na internet, né? E querem que a polícia investigue o caso para chegar até Mas que as tipo pessoas que enviaram. Porque eles querem agora o que eles querem eu não entendo. Mas não nem eles sabem que eles querem abrir a janela em direção ao vizinho. E aí uma bazuca. Aí eles resolveram responder o recado. E aí o que disseram? Cadê que eu não achei? Agora já me perdi. Eu adoro essa coisa de vizinhança. Eu vou achar aqui. Cadê? Vamos achar. Agora... Vocês querem me dizer o que aconteceu com a viatura da IPTC no final de semana, hein? Que houve? Acho que deram uns tiros, porque uns tilhaços no vidro deles. Mas que absurdo. Eles estavam trabalhando, estavam cuidando, uns rachas, umas coisas assim, e eles, a suspeita é que tenham sido atingidos por tiros. Pô, eu tô dizendo a hora, está na hora de armar. Foi na Avenida do Forte, bem pertinho da delegacia. Falta de respeito absoluto. Bem pertinho da delegacia. Estou dizendo que está na hora de armar a Guarda Municipal e a IPTC também. Quem não quiser usar arma, não usa. Mas eu acho que tem que autorizar quem quiser usar. Eles receberam queixa, já que a Jéssica está falando do prédio, de denúncias de som alto e de racha ali na Avenida do Forte. E aí eles foram lá e tomaram os tiros. Não, está na hora de armar. Achou aí a bronca do vizinho, Jéssica? Achei aqui. Eles deixaram o recadinho, mas logo tiraram, né, para não ter problemas. Mas o recado era: se o choro dos nossos filhos te incomoda, vai morar no meio do mato. Tomara que o canto dos pássaros e o barulho do vento não incomode. Não ofendeu muito os vizinhos, nada. Eles foram, inclusive, poéticos. Foram. Mas eu acho também que eles tinham que respeitar um pouquinho mais os vizinhos. As crianças que choram a noite toda tem que ver se Não, parei um pouquinho. O choro da criança é um sintoma. Tá, mas aí é que tá. Foi o que a mãe aqui das crianças disse. Não, para um minutinho que nosso pediatra vai resolver. Explica pro vizinho. Alguma coisa não tá. Vizinho, é o seguinte, quando a sua criança chora, é porque alguma coisa não tá legal. Não tá bem. Não tá bem. Pode ser o travesseiro, leva a criança lá na Sleep Shop, pode ser o colchão. Agora, isso que o Vitorino tem um fundo de verdade. Sim, porque é um tem sintoma. É um sintoma. Chorar 45 minutos assim... Tem alguma coisa errada. Pode estar doente, a criança, pode estar com alguma coisa. Quando tem meses, tudo bem, tem cólica. Agora, a criança que já está em idade escolar... Não, aí é mãe. Não, mas tem um de 2 e um de não sei quanto. O menino tem 5 anos. 5 anos. E a menina 45, tem 2, né? Eu tinha um vizinho coitado, né? Eu tinha pena da criança, chorava, já era até mais velho. E aí o pai era um grosso com a criança.
Não tem noção o bullying que o próprio pai fazia com a criança. E tem muitas pessoas que escutam o choro dos vizinhos e tal. Não estou dizendo que é isso. Não, claro, ok. Que a gente tem que ficar ligado mesmo, porque as crianças são agredidas. Pode a gente sabe disso. A gente sabe que as crianças sofrem agressão, em especial dentro de casa. Foi tu mesmo que trouxeste essa notícia. É porque eu acho que um choro por 45 tem alguma coisa errada. Tá, mas aí é que tá. Por que esses vizinhos que se sentiram incomodados não bateram lá na portinha de ajuda? Tem alguma coisa acontecendo, precisam de ajuda, não. Vão colocar um recado na caixa de não deve ser só essa vez, minha filha. Aí eles disseram eles deixaram o bilhete. Tem coisinha nisso aí que nós não sabemos. Eu tenho uma amiga que vai ganhar um monumento na esquina da casa dela. Desde que ela se mudou, ela tem uma cavalaria no andar de cima. É uma cavalaria. Eu vou lá, 11 da noite, 11h30 da noite, as crianças... Mas tu jura que tem uma corrida de cavalo lá em cima? Ela não diz nada. Ela mora lá já faz, acho que uns 7, 8 anos. Ela vai pro céu. Não posso dizer o nome dela por causa da vizinhança. Mas também não tem porquê. Eu particularmente gosto de criança com fritas, assim, ao forno. Eu acho que é bem legal. Ai, que amor. Eu amo crianças, mas eu acho que 45 minutos chorando Não, deixa louco qualquer um, né? Qualquer um? Deixa louco mas olha bem, a Carla tem 3 filhas de idades bem diferentes. É possível avaliar que alguma coisa está errada pelo choro. O choro é diferente, né? A da manha é diferente, da dor. O da manha, é verdade. Tem o da manha, também. Mas a criança, por exemplo, pode ter dor de ouvido, cólica. São muitos os sintomas que a criança não consegue externar. Exatamente. Não consegue externar. E isso é verdade. Gustavo Vitorino, olha aqui, ó. Quando chora, porque acabou a cerveja. A juíza aponta irregularidades na prisão domiciliar de Maluf e pede informações ao STF. Segundo a juíza, a transferência do deputado para o hospital particular fugiu do protocolo. Além disso, Maluf viajou a São Paulo sem participar da audiência. Mas quem é que não está vendo que isso aí foi armado? Isso aí O deputado deveria ter comparecido à Justiça do Distrito Federal para cumprir protocolo. O caso será avaliado pelo ministro do STF, Edson Fachin. Tem alguma coisa errada nisso aí, porque como é que simplesmente mandam ele para casa? A juíza é Leila Cury. Agora como esses vagabundos são, né? Meteu a mão e fica doentinho, já viu? Meteu a mão nessa bandagem e eles ficam doentinhos. Na hora o negócio. Dor aqui, dor ali. Lembra do Lalau, lá do TRT, lá de São Paulo? A juíza mandou ele cumprir a pena em casa porque ele estava tristinho na prisão. Olha, sabe o que a juíza disse? Segundo o ofício, a viagem de Brasília para São Paulo foi organizada pelo próprio Maluf, por conta própria, sem o devido aviso à justiça local. Maluf embarcou para a capital paulista em uma UTI aérea na manhã de sábado, quando recebeu... Então, ele cumpria a pena e tal, tudo que a gente já sabe. A juíza Leila Cury não gostou nada E a juíza tem razão, mas é aquela velha história. Daniel Dantas ensinou ao Brasil, ensinou todo mundo como fazer. Não se preocupe com o que acontece aqui embaixo, resolva aqui em cima. Isso aí. É o que o Maluf fez. Carla, e a tua prisão ali de Canoas recebeu agora um bloqueador de sinais de telefonia celular, vão fazer uma experiência por uns dias para ver se não vai incomodar a vizinhança e depois, na segunda parte, será uma grade, um cercamento para melhorar o negócio. Falando em melhorar o negócio, terminou o nosso programa, é hora de você dormir, espero que bem informado, mas nós voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Contamos com a sua companhia. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente.